Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo da Área 151, o Bunker do Zé. E hoje eu trago uma notícia triste para qualquer amante da aviação. Ontem, dia 7 de dezembro de 2020, faleceu Chuck Yeager, o primeiro piloto a num voo nivelado ultrapassar a barreira do som. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho, algumas curiosidades sobre o Chuck Yeager, mas mais importante do que isso, eu vou falar um pouquinho sobre o avião que ele usou para conquistar essa importante marca na história da aviação, já que eu sei que outros canais vão cobrir muito bem a história do Chuck Yeager, porque ele tem muita história legal, vale a pena conferir. Tem uma bibliografia muito legal, uma autobiografia muito bacana também, que eu vou deixar aí nos comentários para vocês. Primeiro de tudo, essa é uma homenagem da Área 151, o Bunker do Zé, ao Chuck Yeager, que foi um cara que tenho certeza que inspirou muita gente e vive no inconsciente coletivo de qualquer amante de aviação, de projeto aeronáutico, pelas suas conquistas, por ter fomentado a aviação até a sua morte esse ano, por ter sido uma figura tão emblemática na história da aviação. Então fica a nossa homenagem. Muito obrigado, Chuck. Ele foi piloto da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, tem alguns feitos bem impressionantes, algumas histórias de guerra muito legais que valem a pena ser conhecidas. Em 1947, ele conseguiu fazer um voo usando um Bell X-1 a 1.06 vezes a velocidade do som, que é Mach 1.06, ou seja, a velocidade do corpo dividido pela velocidade do som naquela condição de voo, em voo nivelado. Ele pilotou ao longo da sua vida mais de 360 tipos de avião, isso é um feito muito impressionante para um piloto de ensaio. Em 1953, ele conquistou um outro recorde, voando a 2.44 Mach. Ele quase sofreu um acidente nesse voo, perdeu o controle da aeronave por causa de um fenômeno relacionado ao acoplamento de inércias, que ainda não era muito bem conhecido, muito bem identificado naquela época, e veio a falecer aos 97 anos, na data de ontem, 7 de dezembro de 2020. Infelizmente, a gente perdeu Chuck Yeager, mas ele deixou uma história brilhante e voou um avião sobre o qual eu vou contar mais um pouco para vocês. E se você é amante da aviação, gosta de história da aviação, você não pode deixar de assistir esses filmes que eu vou sugerir para vocês. O primeiro deles é o The Right Stuff, conhecido em português como Os Escolhidos. Conta a história de vários caras emblemáticos aí na busca pela aviação supersônica, transônica, a conquista do espaço. E existe o personagem do Chuck Yeager nesse filme, obviamente, e o próprio Chuck, aqui uma foto da aparição dele no filme, fazia o personagem do dono do Pontius Place, que era o bar onde esses pilotos gostavam de ir. O próprio Chuck comentou numa entrevista que passou mais tempo lá do que ele deveria na sua juventude, e por sua vez, esse Pontius Place, ele é batizado em homenagem a Pancho Barnes, que é uma pioneira da aviação, e nesse outro filme, sobre a história da Pancho Barnes e o Happy Bottom Riding Club, o próprio Chuck Yeager faz, aí nesse caso ele faz o papel dele mesmo, então é mais um filme muito legal de se assistir. E um outro papel como figurante, ele fez no filme do Smokey caçando sempre o Bandit, Dessa Vez Eu Te Agarro. É uma participação menor, mas ele também aparece. E aí tem um filme inglês contando a história do lado britânico da busca pela quebra da barreira do som, que também vale a pena ser assistido, não tem nada a ver com o Chuck Yeager nesse caso, apesar de algumas soluções do Bell X-1 terem sido oriundas de transferência de tecnologia dos Estados Unidos com o Reino Unido, mas fica aí então a sugestão para vocês conhecerem esses filmes e espero que vocês gostem. Mas da onde vem a barreira do som? É uma barreira que o avião bate nela, não consegue passar? Não. A barreira do som, ela foi considerada uma barreira porque durante muito tempo
era muito difícil chegar perto dela, quem dirá ultrapassá-la. E um dos motivos para isso era um fenômeno conhecido como drag rise, ou seja, o aumento do arrasto. Como a gente sabe, a gente tem um balanço entre forças, né? E nesse caso a gente vai falar da força propulsiva versus a força do arrasto. E à medida que a gente se aproxima da barreira do som, essa força sobe muito, desproporcionalmente. Ela deixa de ser linear, ela deixa de ser uma regra de 3. Isso dificulta, fazendo com que a gente gaste uma energia cada vez maior para se aproximar dela. Isso fica evidenciado nesses gráficos, em que a gente tem o L sobre D, a sustentação sobre o arrasto. Fica o convite para vocês conhecerem os outros vídeos do canal sobre aerodinâmica, porque lá eu explico o que é o L sobre D e a importância dele, mas ele é uma medida de eficiência do avião. E aqui nesse caso a gente vê que à medida que o número de Mach vai aumentando, essa eficiência cai. Então eu tenho que partir para a força bruta, botar muito mais propulsão para conseguir chegar na barreira do som, chegar na velocidade do som se eu quiser. Isso também é evidenciado se a gente olhar para o arrasto puro, para diferentes coeficientes de sustentação. À medida que o Mach aumenta, a gente chega aqui no que parece ser de fato uma barreira, muito difícil de ser transposta. O outro problema, a outra dificuldade da barreira do som na época, aí a gente está falando da década de 40, foi descoberta num voo utilizando o P-38, que é esse avião aqui do lado esquerdo, que durante um mergulho o piloto teve uma perda de estabilidade, uma perda de controle desse avião, veio a vitimá-lo. E aí então começou-se a entender que poderia ser um problema causado por fenômenos de escoamento transônico nesse avião, que depois vieram a ser supersônicos, né, nos outros aviões, que fica evidenciado aqui no gráfico da direita. O que esse gráfico está mostrando? A linha amarela é a linha do zero, daqui para cima o avião, nem tem o gráfico aqui, mas daqui para cima ele seria muito instável e praticamente impossível de se pilotar, e daqui para baixo ele é estável. Olha a diferença do P-38 para o Bell X-1. Isso são características aerodinâmicas de projeto, mas isso não se conhecia, isso não era conhecido na época. Então, à medida que tentava se aproximar da barreira do som com um avião que não era projetado para isso, no caso do P-38, ele ficava extremamente instável e difícil de pilotar. E aí o Bell X-1 foi projetado para resolver esses problemas e explorar a fronteira, que era a novidade na época, dos regimes transônicos e então supersônicos acima de Mach 1. Mas como que os projetistas na época tiveram essa sacada de falar assim, eu vou projetar o avião desse jeito, se esse fenômeno não era conhecido? Eles fizeram, que eu sempre falo, já comentei em algumas outras lives, que é olhar o que já existe. Às vezes a gente olha para a natureza, não existe pássaro transônico ou supersônico, até onde eu sei, mas existem projéteis de armas de fogo que chegam nessa velocidade. E a inspiração para o Bell X-1 foi o .50 BMG, e aqui qualquer coincidência, qualquer semelhança não é coincidência. Olha o formato, aqui a gente consegue ver as ondas de choque se formando, graças a efeitos de compressibilidade. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo explorando mais a fundo os efeitos de compressibilidade, número de Mach, o que é o Sonic Boom. Deixa aí nos comentários as suas dúvidas, deixem nos comentários as suas dúvidas, que eu volto a fazer um vídeo sobre isso daí. O avião nasceu desse jeito, com essa cara? Obviamente que não. Houve vários desenhos diferentes, com asas mais alongadas, com menos alongadas, e como eu sempre falo, a gente precisa convencionar os eixos para que a gente sempre converse na mesma base de dados, né? Então, nos próprios relatórios da NASA, que eu também vou deixar para vocês, a gente vê aqui as convenções dos eixos na live sobre mecânica de voo, tá lá no canal, vou deixar o card aqui, deem uma olhada que eu falo mais sobre isso. Então esse avião foi para túnel, fizeram modelos desse avião em escala, até chegar na configuração e nas 6 configurações do Bell X-1, que vieram a fazer tantos experimentos que foram tão valiosos para o desenvolvimento da engenharia aeronáutica como um todo.
Já que ele era um avião experimental, ele foi o primeiro avião X da série de aviões X da antiga NACA, depois NASA. Ele tem algumas coisas que eram muito interessantes. Eu vou chamar atenção para algumas delas. A primeira é que havia 400 orifícios ao longo da asa. Eu estou amplificando aqui para vocês verem que eram orifícios para se medir a pressão, já que não existia outro jeito de saber o que estava acontecendo. Existia também na cauda esses orifícios e tudo isso era gravado numa central de gravação e de processamento de dados que era gigantesca. Hoje em dia a gente faz isso usando microeletrônica, fica bem pequenininho, mas naquela época era quase praticamente do tamanho do avião inteiro. Outra coisa interessante é que havia uma câmera fotográfica gravando os instrumentos do piloto, que eu vou mostrar para vocês já, tem umas fotos bem legais. E outras soluções, lembrando que esse avião era um avião de pesquisa, ele não foi feito só para ir lá e quebrar a barreira do som. Ele gerou muito conhecimento para os engenheiros da época, muito mesmo. E o Chuck Yeager foi, junto com outros astronautas, com outros pilotos, ele foi peça fundamental nesse programa de desenvolvimento. Para os meus amigos aerodinamicistas de plantão, aí eu sei que vocês vão me perguntar, mas qual o perfil que o Bell X1 usava? Então, olha aí, era o NACA 65-108, que a gente consegue ver aqui na visão em corte e também consegue ver uma própria foto dessa asa. E para entender o que é o NACA 65-108, eu convido vocês a assistir uma live que tem aí no canal sobre perfis aerodinâmicos, que ficou bem legal, e peço para que vocês deixem naturalmente as suas dúvidas aí nos comentários, que eu volto a tentar responder nos próximos vídeos. Esse avião, exatamente esse avião, o Bell X1, está no Museu Aeroespacial de Washington, foi voado pelo Chuck Yeager, e aí eu vou mostrar para vocês uma iniciativa bem legal desse museu, que traz para a gente uma maquete virtual e fotos muito bacanas desse avião. Olha só que legal, cada foto tem várias fotos legais aqui em altíssima resolução, que a gente pode ver cada detalhezinho do painel. Tem algumas coisas até escrito à mão. E o modelo 3D está lá disponível. Dá para brincar com esse modelo, dá para imprimir, quem quiser baixar, dá para ter uma ideia de como que esse avião, no detalhe, era, já que esse ano é um ano difícil até para visitar museu. Então eu vou deixar aqui as referências para vocês, vou deixar esses links aqui embaixo, com uma exposição aí do mundaréu de relatório que eu estudei para fazer esse rápido vídeo. Então, se você gostou, se você só viu esse conteúdo aqui, se inscreve no canal, deixa um like, porque isso vai ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.